Marista Conectado. Enem 2020. Bom dia, Marista Conectado. Bom dia, alunos maristas do Brasil. Sejam bem-vindos. Espero poder ajudá-los no dia de hoje. Meu nome é Samantha Sintra, sou professora de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o Enem, gente, é o fato de que o Enem já é uma prova diferente por princípio, né? A ideia do Enem é abandonar um pouco os exames de vestibulares anteriores, que tinham uma pegada muito conteudista, né? E o Enem está trabalhando aí, na verdade, com competências e habilidades. Então, nós hoje vamos falar sobre conteúdos, mas é importante que vocês também busquem as provas anteriores e comecem a perceber a forma de abordagem com que o Enem traz essas questões, né? Uma forma interdisciplinar, uma forma que está trabalhando interpretação de textos, imagens, gráficos. Então, é uma coisa a ser observada também, ok? Eu trouxe 6 tópicos que são os tópicos que mais caem, né, de maior incidência dentro da disciplina de História no Enem. 3 tópicos de Brasil e 3 tópicos de História Geral. O primeiro tópico de História do Brasil é o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é um período grande, né, da história do Brasil e é um momento onde nós vamos ter aí uma série de aspectos que vão formar essa nova identidade de Brasil, né? Então a gente tem a formação da sociedade, como a sociedade estava se pensando, como ela estava se organizando politicamente, né? A questão do parlamentarismo às avessas, que é uma prática que o Brasil tem de importar teorias, né, ideologias estrangeiras, mas também remodelar, né, de acordo com a sua organização social. Temos a Guerra do Paraguai, enfim, o Segundo Reinado tem aí uma série de elementos que costumam ser bastante cobrados, né, nas provas do Enem. O segundo tópico de História do Brasil é a República Velha ou Primeira República, né, que compõe aí a República da Espada e a República Oligárquica. Então a gente está falando aí do poder do café, da forma com que essa sociedade vai começar a se organizar após a proclamação da República. Nós temos voto de cabresto, nós temos o coronelismo, que é um conceito muito importante também, né, a ser observado, e temos o Brasil pensando uma identidade para ele, né, o que também é um assunto que cai com bastante frequência. E o terceiro tópico de Brasil é a Era Vargas, que justamente foi o assunto do nosso podcast, né, porque, como eu disse lá, ele faz um recorte, né? A Era Vargas ela tem 15 anos, são 15 anos bem significativos, tanto para a história do Brasil quanto para a história geral, né? Se vive ali um momento entre guerras e de Segunda Guerra Mundial, na história geral, e essa história geral ela vai dialogar muito com o governo do Vargas. O Vargas está mudando o modelo, né, econômico do Brasil, então existe uma série de movimentos aí dentro que são importantes também, movimento operário, né, a forma com que o Vargas vai lidar com esse trabalhismo, que também é um conceito bastante importante do período. Então esses são os 3 principais tópicos de História do Brasil. Bom, em História Geral nós também temos tópicos que são bastante cobrados, né? A gente começa lá no finalzinho da Idade Média e a Idade Moderna com o Antigo Regime, né? A sociedade de privilégios, questão de como o Estado moderno vai controlar a economia, todas as práticas mercantilistas que vêm desse absolutismo monárquico, a forma com que acontece a expansão marítima, a relação, né, dos vínculos coloniais, tudo isso é importante e também é assunto bem cobrado no Enem. Depois do Antigo Regime a gente tem também com um grande índice de questões as revoluções industriais ou as fases da Revolução Industrial. O Enem tem essa pegada de buscar, né, processos históricos que vão influenciar a nossa vida até os dias de hoje. Então, a forma com que o capitalismo vai se consolidar com essas revoluções industriais, né, como ela vai mudar a forma das pessoas se relacionarem, como o capitalismo consolidado ele vai determinar, inclusive, a subjetividade das pessoas, vai influenciar na vida particular das pessoas. São temas, né, que permeiam aí cultura, sociedade, são temas bem importantes para o Enem. E depois a gente tem como último tópico de História Geral o Entre Guerras, porque ele vai justamente abordar a crise do capitalismo, né? Começa lá com a crise de 29, que mensagem essa crise capitalista vai emanar para o mundo, né? O surgimento do nazifascismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial, que vai, aí, de certa forma,
determinar muito do que é o mundo hoje, né? Então, esses são os 3 assuntos de história geral que são mais cobrados. Agradeço aqui a possibilidade de estar ajudando tantos alunos maristas pelo Brasil e me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui. Obrigada.